Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Amém, irmãos, glórias a Deus. Muito bom estarmos aqui e Deus tem uma palavra nos nossos corações. Na quarta-feira nós tivemos um momento aqui com os homens que foi tremendo. Foi uma bênção, foi um selo de Deus. Deus está selando e está levantando os homens. Como nós confiamos no agir de Deus sobre a vida dos homens, como que Deus espera levantar os homens, e há uma guerra para que os homens não se levantem e não se posicionem como homens, como pais, como cabeças, como sacerdotes. E Deus trouxe uma palavra para nós na quarta-feira e o Espírito Santo tocou no meu coração para estar compartilhando aqui também, que é de uma forma que não é só para homem, é só para a igreja, que fala sobre a restauração da imagem. A restauração da imagem do homem, e o homem no sentido genérico, homem e mulher, né? E nós sabemos que como é importante a imagem que nós carregamos de nós mesmos, mesmo porque cada um carrega uma imagem de si que reproduz na sua vida aquela imagem e traz para ele traz para si aquela imagem e aquilo é reproduzido. E falando-se em homem, e como que a figura paterna ela é imprescindível para a transmissão dessa imagem, principalmente sobre a vida dos filhos. Olha que forte aquilo que está em Salmos 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando de quem? Ele está falando de uma figura, a figura masculina. Ele diz assim, tudo o que ele fizer vai prosperar. Ele será feliz em todos os seus caminhos. A sua mulher será como videira frutífera no interior da sua casa. O resultado desse homem que anda com o Senhor e teme a Ele, e diz ainda que os seus filhos serão como rebentos vivos ou plantas de oliveira ao redor da mesa. E tudo que ele fizer, e essas crianças e esse homem, e vai prosperar. Então, essa família foi projetada por Deus para dar certo, mas nós sabemos como que há esse ataque para que não haja esse posicionamento do homem, e o homem não transmita realmente essa imagem de Deus na vida dele, para a sua vida, para a sua casa. Mas nós temos de Deus a resposta, nós sabemos disso, que Deus é o Deus dos órfãos, Deus é o Deus das viúvas, Deus é Deus daqueles que foram desamparados, né? Então nós temos a esperança em Deus, mesmo porque nós sabemos que Deus não nos planejou, não nos predestinou para sermos derrotados por causa das consequências da nossa família. Mesmo porque ninguém escolheu a família que iria nascer, ninguém escolheu o pai que iria ter, ninguém escolheu a mãe que iria ter. Porém, nós temos o poder de escolher sermos filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus, Deus deu poder, queridos. Sabe, não é algo simples, é algo poderoso para nos tornarmos filhos de Deus. Para quê, irmãos? Para que essa imagem seja restaurada. E para nós comunicarmos a respeito dessa imagem, entendermos a respeito dessa imagem, eu quero abrir com vocês lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, e como que isso é importante nós entendermos e compreendermos. Muitas transformações acontecem, e a verdade, a transformação acontece no nosso interior. Não existe transformação externa sem que a transformação interna aconteça. Eu creio que toda imagem de derrota que temos sobre nós, imagem de fracasso, imagem que traz vergonha, isso vai cair por terra no nome de Jesus. Porque nós estamos projetando uma imagem perfeita. Em Gênesis 1, 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme
a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, entenda que Deus, quando cria o homem, é porque o homem reflita a sua própria imagem. Então, Adão, quando foi criado, ele tinha uma imagem perfeita para se espelhar e para reproduzir aquela imagem. Era a imagem de Deus. É a imagem perfeita de Deus. E é interessante que como Deus, ele é um Deus frutífero, é um Deus multiplicador, é um Deus reprodutor. Deus pode falar com Adão aquilo que está em Gênesis 1, 27 e 28, que diz assim, olha, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Por que Deus dá esse desígnio para o homem? Ele incumbe o homem dessa responsabilidade de frutificação, de multiplicação, de domínio, de governo, porque o homem poderia extrair da sua imagem essa incumbência. Ele via um Deus reprodutor, ele via um Deus frutífero, ele via um Deus governante, e ele poderia reproduzir essa imagem. Sabe, nada do que Deus te pede para fazer é para você fazer segundo a sua capacidade. Quando Deus nos criou, é para que Ele fosse a fonte de todas as coisas. E como o homem não conhece a fonte, e muitas das vezes as fontes terrenas precisam se secar para que o homem reconheça que existe uma fonte celestial. Porque nós fomos criados para beber dessa fonte celestial, queridos. Nós somos dependentes dessa fonte celestial. Todos nós conhecemos aquela passagem daquela mulher samaritana que Jesus quis passar por aquele lugar por causa daquela mulher sedenta. Sabe? E Jesus estava se revelando como a fonte para aquela mulher. Como a resposta para a vida dela. Sabe? E quando nós não temos essa imagem correta e buscamos respostas naquilo que é terreno quando a imagem é celestial. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Agora, isso é muito forte, mesmo porque quando Deus criou o homem e fala com Adão agora vai e dá nome às coisas. É como se Adão faça como eu faço. Porque Deus viu a luz e chamou dia, viu as trevas e chamou noite. Agora é sua vez, Adão. Dê nome aos animais. Faça como eu faço. Porque é como se Adão fosse Deus na terra. Não se escandalize disso, irmãos. Porque nós somos filhos de Deus. Entenda essa verdade, essa realidade. Porque se nós não assumimos a nossa imagem conforme nós vamos viver como terreno. Em Coríntios diz, assim como é o terreno, o homem terreno, o Adão, tais são como terreno. Mas como é a imagem do celestial, assim nós somos predestinados para ser como celestiais. A capacidade para não pecar, a capacidade para não errar, a capacidade para ser sabedoria, a capacidade para andar em novidade de vida, tudo vem de Deus. Não diz respeito a ordenanças. Quando Deus deu ordenanças, é para que o homem andasse na vida que ele tem. Porque a vida tem que fluir, queridos. Deus nos escolheu para que a vida dele flua em nós. E a partir de nós. Por isso que nós somos daqueles que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque a força não vem de você. Eles renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Correm
e não se cansam. Só tem alguém que corre e não se cansa, é Deus. E Deus está dizendo, eu tenho atributos que eu quero compartilhar com vocês a partir da minha imagem, para que você ande nessa terra refletindo a minha glória. Vocês me entendem, irmãos? E sabe, o fato de nossos pais terrenos não ter refletido essa imagem que trouxe muitas marcas, esses pais trouxeram muitas marcas em nossas vidas. São marcas profundas que muitos carregam em suas almas. E, queridos, elas estão lá e não tem jeito. E aquela imagem precisa ser mudada, reconfigurada, interior. E Deus não nos criou para sermos vítimas. Nós não somos vítimas do nosso passado. Pelo contrário, queridos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde teve mais queda, teve mais exaltação. Então, como eu falei em Gênesis 2,19, diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. Então, a responsabilidade de chamar, dar nome. E, queridos, isso é identidade. Deus está falando com Adão, dê identidade. Dê identidade. Porque a identidade de Adão estava sendo transferida por Deus. Quem recebe identidade, ele acaba promovendo a identidade. Deus nos chamou para ser, antes de fazer. Nós queremos fazer para ser. Mas o Evangelho é Deus nos tornando como Ele é. Paulo disse, pela graça, eu sou o que sou. Ele está dizendo o seguinte, eu não fiz nada para ser como eu sou. Mas a graça me tornou naquilo que eu preciso ser nele. E por causa disso eu trabalhei. Mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Deus te deu a graça para te dar uma identidade, para que você coopere com aquela identidade com a qual Deus te transformou. Mas tudo isso está em Deus, queridos. Agora, nós sabemos que houve uma quebra na imagem de Adão, quando Adão peca, há aquela separação, e ele perde a imagem. Porque até então aquela imagem estava sendo refletida em Adão. E quando vem o pecado é a separação entre Deus e os homens. E aí que muitos pensam que todos os homens são imagem de Deus, quando a Bíblia diz que não é. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 5, versículo 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança. Então, Adão gerou agora um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E Adão já havia caído. Então o homem traz a imagem de Adão. E os homens precisam entender isso. Essa imagem é uma imagem problemática. E infelizmente os homens amam as suas imagens. Tentam configurar o máximo possível os seus vasos, que são de barro, pintam de ouro, de prata, coloca pérolas em volta, mas ainda é um vaso de barro. Quando Deus quer colocar uma excelência naquele vaso de barro, sem enfeites, e colocar o seu poder. Porque nós temos esse tesouro em vaso de barro. E nós não precisamos de configurar a imagem externa, se nós temos de Deus uma imagem real e verdadeira, que transforma nossas vidas, queridos. Deus quer que nós carreguemos essa imagem do celestial. Por isso que o Salmo 51, versículo 5 diz assim, eu nasci na iniquidade. Eu não posso dizer que eu tenho imagem de Deus quando eu nasci na iniquidade. E fala assim, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a verdade. E por isso que essa imagem, muitas dessas, é imagem de miséria, imagem de derrota, imagem de fracasso,
isso vai ser reproduzido. É como um filme, um ciclo. Parece que mudou, mas volta para a mesma coisa. Mas, queridos, o que precisa mudar é a imagem. Uma nova imagem, uma nova realidade. E o ciclo se quebra. Amém, irmãos? E nós precisamos entender como isso é transformado em nossas vidas. Não tem como nós, sendo de Deus, amar a imagem que nós carregávamos. Não existe aquelas máximas que dizem, se a pessoa ela é tão boa, só falta Jesus para ela. Não, quer dizer, ela falta tudo para ela. Porque Jesus é tudo em todos, é tudo que precisamos. Queridos. Agora, entenda que, enquanto nós estamos nesse ciclo, nós estamos reproduzindo a imagem da queda. Isso vai produzindo queda em nossas vidas. Porque nós estamos refletindo essa queda. Amém? Mas, entenda uma coisa, a imagem, ela produz o quê? Imaginação. O que é imaginação? É imagem e ação. Porque isso vai reproduzindo dentro de nós. Eu estou falando de nós de uma forma genérica. Estou chamando de existência isso não. Isso vai reproduzindo na vida do homem essa imaginação, essa imagem em ação. Em Gênesis 6, 5, diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, a imaginação, ela é reprodutiva. Uma hora você está imaginando algo, de repente aquilo está acontecendo na sua vida. Jó, que era justo, era um homem de Deus, mas quando vem todos os males sobre a vida de Jó, ele fala algo muito importante, o mal que eu temia me sobreveio. Então existia uma imaginação no coração de Jó que estava sendo produzindo uma realidade de fracasso na vida deles. Vocês me entendem? Assim como a fé cria, o medo também cria. Os dois criam. E Deus viu que a maldade do coração do homem, dos pensamentos do coração, era só má continuamente. Tem uma versão na NBVP que diz assim, o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Agora, olha que interessante, queridos, olhando para Jesus, como que era a imaginação de Jesus, como que era a imagem e ação de Jesus, a nossa referência, aquele que nós olhamos, aquele que nós admiramos, aquele que nós exaltamos, aquele que nós adoramos. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Então ele está trazendo uma dependência de uma visão do Pai para realizar aquilo que ele precisava fazer. Vocês me entendem? Eu não posso fazer nada se eu não vir o Pai fazer. Então, eu vejo o Pai, aquela imaginação do Pai, aquela imagem e ação do Pai, me faz realizar aquilo que eu realizo. E isso é muito forte. Isso tem uma chave nisso. Porque nós podemos ter imaginações celestiais ou imaginações das trevas. E a base das trevas, da imaginação das trevas, é o medo. Então vai haver uma guerra para com isso. Mas vejam como que Jesus, ele traz essa realidade, ele fala assim, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Sabe, queridos, tem momento que, e talvez a gente vai estar diante de uma situação, e você vai ter uma imaginação, uma visão, de como se Deus estivesse orando por aquela pessoa, porque Deus está te convidando para você orar por ela. É um guiar de Deus.
Porque era assim que Jesus andava. Ele estava vendo o cego sendo curado, e ele ia lá, curava o cego. E Deus quer trazer imaginações do céu para nossas vidas. E ele continua falando aqui, olha, porque o Pai ama ao Filho. E existe mais uma chave para essa imaginação correta, é entender o quanto Deus te ama. Jesus sabia como o Pai amava o Filho. E ele fala assim, ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará para que vos maravilheis. Entenda que o diabo vai trabalhar veementemente nas nossas mentes para que nós não entendamos o amor do Pai, para que as nossas imaginações continuem sendo más. E a gente não reproduz aquilo que é celestial, mas apenas aquilo que é humano. Quando Deus quer reproduzir em nós aquilo que é celestial, a partir da consciência do amor do Pai que nós temos em nossos corações. Por isso em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus era como, e é, o último Adão que estava refletindo de verdade a imagem do Pai. Ele é o resplendor da glória. Ele estava refletindo a glória do Pai. E ele é a expressão exata de quem Deus é. É a imagem correta de quem Deus é. E diz assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que que ele assentou-se? É como Jesus na terra, refletindo a glória do Pai, ele era tão espelhado pelo Pai, que está agora assentado ao lado do Pai. Você entende por que nós nos assentamos com Jesus? Porque você é tão espelhado com Ele, que onde Ele está, você está também. Deus quer trazer a imagem correta para nós de quem nós somos, queridos. Agora entendamos essa batalha na mente para produzir a imagem correta. Paulo, ele fala, 2 Coríntios 10, 3, 5, diz assim, porque embora andando na carne, todos nós estamos andando nesse corpo, temos um problema, mas esse problema é resolvido com a nossa confiança em Deus, a nossa fé. Andamos por fé e não por vista. Ele está dizendo, embora andando na carne, não guerreamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas que vão produzir imaginações cerradas, sofismas, mentiras que acreditamos ser verdades, porque fulano falou, coisas que você carregou de tradição de religiosidade, tradição de homens. Quando Deus nos deu o Espírito da verdade para que nós não andemos mais segundo a tradição dos homens. Nos deu o Espírito da verdade para nos mostrar, nos revelar toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda, queridos, que o papel do Espírito Santo é abrir seus olhos para a verdade, para que você não ande como escravo. Ele fala assim, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por que isso é tão importante? Porque não está dizendo a minha obediência, mas a obediência daquele que obedeceu. Obediência daquele que foi feito pecado, não tendo pecado. Para que você entenda a sua identidade pela graça daquele que pecou, mas foi feito justiça sem ter feito justiça. Fala assim, eu sou feito justo sem ter praticado justiça. Por quê? Jesus foi feito pecado sem ter praticado pecado. Você pode glorificar a Deus por isso. A sua identidade vem daí. Entenda que essa é a couraça da justiça que precisa estar no seu coração, para que a imaginação do seu coração seja realmente celestial
E você entende, eu sou justiça de Deus. Deus está comigo. Somos inseparáveis. Você precisa deixar o seu coração ser fortalecido com essas imagens corretas a partir da correção por esse pensamento de que você é a justiça de Deus. A Bíblia diz que o justo é abençoado. E a graça que te dá a identidade, que te dá a imagem correta daquilo que você é. E a partir daí, queridos, os seus pensamentos não são pensamentos de fracasso. Você não vai esperar a manifestação da derrota, mas a manifestação da glória de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque, por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a esta graça. Que graça? De sermos justificados pela fé. E ele diz assim, e nos gloriamos. E você sabe por quê? Que às vezes nós não nos gloriamos por causa dessa batalha na mente. Você não tem uma expectativa boa a seu respeito. Porque a imagem ainda é ofuscada pela imagem terrena de derrota. Nossa, mas eu já caí tantas vezes. Eu já errei tantas vezes nessa área. Eu sou tão derrotado nessa área. Entenda, queridos, agora eu acho muito interessante. Eu estava meditando a respeito de poucos versículos que aparecem no livro de Crônicas que fala a respeito de Jabes. Quando já ouviu falar de Jabes? De repente está passando em genealogia, e abre-se um entendimento a respeito de Jabes. Vamos abrir, André, não está no script não, em 1 Crônicas capítulo 4. Se eu não me engano, versículo 6, 7, 8, me ajude aí, porque não está no script. 1 Crônicas capítulo 4, versículo, vai lá onde fala de Jabes, vai passando aí. É lá no versículo 5, 6, por aí, me ajuda aí. Aí, ó. O que diz o versículo 8? Nada. Aqui não está falando de nada. E de repente no versículo 9, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O que está dizendo aqui? A mãe de Jabes projetou na vida dele uma imagem que, segundo o seu nome significa pesar, ou pesado. Agora imagina como é que era a vida daquele rapaz. Derrota, sim ou não? Porque foi o que a mãe dele projetou. Foi a identidade que ele recebeu. E os pais são como promotores de identidade na vida dos filhos. Amém? E às vezes nomeiam os seus filhos segundo as suas falhas, ou o seu estado emocional. Vocês lembram quando nasceu Benjamim? E de repente a Rebeca estava para morrer e dá o nome de Benjamim de Benoni, por causa da aflição que ela estava vivendo. E Jacó intervém, não! Benoni não! Benjamim é filho da minha destra. Nós precisamos intervir nas identidades que são promovidas nessa terra, porque Deus quer trazer uma identidade correta de quem nós somos em Cristo. Por isso que aqui Jabes, e significa pesar, ele foi mais ilustre. Você sabe o que significa ilustre? É bom a gente olhar a original das palavras. Significa cabade, que vem de cabode. Não é cabode, não. É de glória de Deus. É peso da glória de Deus. Onde a mãe deu identidade de pesado, é como se Deus falasse, eu vou colocar um outro peso nele. O peso da glória de Deus. E ele não vai mais andar segundo essa verdade na vida dele. Sabe, é isso que Deus faz nas nossas vidas, queridos, entende? Aí, olha só, esse homem, ele teve um entendimento da sua realidade em Deus. O que aconteceu depois? Jabes invocou o Deus de Israel. Você sabe por que ele estava invocando? Invocar a presença. Eu preciso da tua imagem. Eu quero refletir a sua imagem. Eu te invoco para perto, vem para perto de mim.
porque a imagem que eu carrego é a imagem da minha família, mas eu quero a tua imagem. Aí ele diz assim, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E olha só, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Por isso ele foi o mais ilustre. Eu creio que Deus derrama um peso da glória na vida dele, e depois muda a história da vida daquele homem. Deus faz isso a partir da nossa identidade nele, queridos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por isso que é possível, sim, queridos, a transformação, e eu quero caminhar com vocês a respeito disso, porque o diabo ele não pode dizer quem nós somos, as pessoas não podem dizer quem nós somos, nem os nossos pais podem dizer quem nós somos. Por mais que pesado, aflito ou aflições nós produzamos, nós erramos, Deus quer que nós chamemos, como Adão chamou os animais, deu nome aos animais, e que nós demos nome conforme a imagem celestial. Paulo diz, a ninguém mais consideramos segundo a carne. Vocês estão me entendendo? Talvez muitos vivem problemas familiares com os filhos, e é um filho, às vezes, problemático. Isso toda casa tem, às vezes. Estou querendo ser gracioso, Cacá. Mas um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor, e quem teme ao Senhor vai saber que aquilo que ele não é a partir daquilo que ele sente. Nós não somos a partir daquilo que sentimos. E Deus sabe, queridos, como que nós perdemos a nossa imagem. E Deus sabe como que nós precisamos da imagem dele. Nós fomos criados assim. É igual pegar um celular, funciona aí sem bateria? Vai, passa mensagem, faz aquilo. Quando Deus fala, passa mensagem, vai mais uma milha. Não vou, estou desligado. A vida com Deus é assim, queridos, nós só fluímos quando Ele está em nós. Nós só amamos quando Ele nos ama. Só nos perdoamos quando Ele nos perdoa, porque nós estamos vendo Ele fazer em nós. E você precisa ver Deus fazer em você. Você precisa ver Deus fazendo nas pessoas. E isso é muito sério, queridos. E glórias a Deus que você está aqui ouvindo essa mensagem, essa palavra, porque muita coisa muda a partir da identidade. E eu volto mais uma vez, principalmente a realidade dos pais. Os pais, é explicado que eles definem a questão sexual dos seus filhos. Isso, quando o pai não é um pai conforme o padrão de Deus, os filhos têm problemas de identidade sexual. Mas Jesus veio para ser a imagem correta de quem Deus é. A expressão exata de quem Ele é. E se os pais terrenos fizeram isso porque eles não reconheceram, eles não tiveram também a imagem correta de quem Deus é. Por isso eu entendo, às vezes, como Deus entende, Deus enxerga. Por isso que Deus é tão gracioso conosco, queridos. Ele olha por todo o nosso ser. Ele não julga segundo a aparência, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece, sabe como nós funcionamos. Voltando aí à questão do celular, imagina o Steve Jobs falando aí, vai, liga o seu celular sem bateria. Ele vai dar uma risadinha. Você vai tentar, não estou conseguindo, estou tentando, não estou conseguindo, não está funcionando. Porque ele sabe que para funcionar precisa de bateria. Deus sabe que para você funcionar, você precisa da imagem dele. Se nós começarmos a entender essas coisas, nós vamos parar de questionar muitas pessoas e julgar muitas pessoas, e entender que essas pessoas precisam ter os seus olhos abertos e iluminados para compreender aquilo que elas precisam. A mudança não parte da nossa força, mas parte da imagem correta para quem nós estamos olhando. Como isso é real, é verdadeiro, queridos. Como eu já falei, vamos para Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo o quê? A imagem
daquele que o criou. A imagem daquele que o criou. Agora, entenda como que Deus restaura essa imagem no coração do homem. Em Salmo 115, no versículo 4, eu não vou falar o versículo 1, mas o versículo 1 começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ele começa como reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a glória do Senhor. E no versículo 4 diz assim: mas os seus deuses, os deuses de outros povos, não passam de estátuas de ouro e prata feitas por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não sentem cheiro, têm mãos, mas não seguram, pés, mas não andam, e são totalmente mudos. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se como elas. Nós nos tornamos conforme a imagem daquilo que adoramos. Se você não tem a imagem correta de quem Deus é, você não pode se tornar como Ele é. Por isso que Jesus veio. Por isso que é importante nós termos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, para que nós venhamos a adorar. E aí eu abro aspas, qual a importância da adoração. Queridos, quando você está adorando, adore como Jesus é, como o Pai é. Veja um pai que te ama, um pai provedor, veja um pai que cuida, um pai que te ama. Veja Jesus que entregou sua própria vida e comece a adorar. O que vai acontecer? Aquilo vai refletir no seu interior. Aquilo vai produzir uma transformação. E nós temos que ser assim, queridos, na adoração, entregues, a gente não pode ser comedido. E às vezes adora, fica assim, porque não está entendendo quem se está adorando. Porque se fosse para ganhar na loteria, você ia fazer assim. Porque você está correndo atrás de uma imagem da avareza. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Quando é muito melhor o provedor do que a provisão. Quanto mais você adora o provedor, mais que ele vai transbordar na sua vida. Porque não diz respeito àquilo que ele pode fazer, mas àquilo que ele é. Por isso nós precisamos romper em adoração. Vocês lembram daquela mulher que chegou, imagina que aquela mulher chegou assim, que era pecadora, chegou e se lançou aos pés de Jesus. E Jesus estava sentado, e a mesa era baixinha, na época de Israel, sentado, comendo junto com o fariseu na casa dele. Uma total formalidade, porque ele não estava tendo a imagem correta de quem Jesus era. E de repente vem aquela mulher, se lança aos pés de Jesus, começa a chorar, era uma pecadora, começa a chorar, pegar, lançar, jogar óleo, jogar com os cabelos, beijar o pé de Jesus, uma adoração assim, estranha, extravagante, estranha, porque ela estava vendo algo que aquele homem não estava vendo. E aquele homem pensa, olha a imaginação daquele coração. Ah, se esse homem fosse profeta, ele bem saberia que essa mulher é uma prostituta. E Jesus, conhecendo os pensamentos, a imaginação daquele homem, eu imagino Jesus agora imaginando. Ah, se ele soubesse quem eu sou. Porque Jesus começa a falar, o nome daquele homem era Simão, não é o Pedro, era o Simão fariseu, e Jesus começa a falar, Simão, tinha um credor que tinha 2 créditos para receber de 2 pessoas. Vou botar aqui em termos da nossa linguagem. Um credor, os 2 não podiam pagá-los, os 2 devedores não podiam pagá-lo. Um devia R$1.000, o outro devia R$1.000.000. Ambos foram perdoados. Quem ficou mais feliz nessa história? Pois é, Jair. Quem muito foi perdoado, muito ama. É como se Jesus estivesse falando, você me viu como um profeta,
Mas eu sou mais que um profeta. Eu sou o Salvador. Eu sou aquele que perdoa os pecados. Sabe, a imagem correta que nós precisamos ter na nossa vida de Jesus. Isso tem que corresponder em adoração, entrega, rendição. E não é somente levantar as mãos, é você render a sua vida a Ele. É você querer amá-lo, obedecê-lo, segui-lo, fazer a vontade dEle. E o que isso é adoração também? Vocês me entendem, queridos? Agora, Deus tem isso para nós, queridos. Porque a transformação acontece a partir disso. Por isso, lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que acontece? Somos transformados de glória em glória, de glória em uma glória crescente. Uma glória e uma glória crescente. A glória que você recebe pela revelação de Jesus, ela nunca vai ser decrescente, ela sempre vai sempre avançar na sua vida. E de glória em glória, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Queridos, entende o propósito de Deus? Romanos 8 diz que nós somos predestinados para sermos conforme a sua imagem. Esse assunto é o cerne, nós precisamos conhecer, entender isso, esmiuçar isso, ser mestres nisso, mergulhar nisso, porque nisso há uma verdade que vai fazer com que as trevas sejam ofuscadas pelo brilho da glória do Senhor na igreja dele. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre a restauração da imagem de Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 7, diz assim: quando atingiu Abrão, o pai exaltado, quem deu esse nome para ele foi Terá. Você vai ser um pai exaltado. E Deus permite que ele não tenha condições para isso. Porque o plano do homem é pequeno diante do plano de Deus. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. E Abraão tinha que a idade de 99 anos. Gagá, em queda, ladeira abaixo, mas de tudo que ele precisa é de uma imagem correta de quem Deus é. E quem aparece para ele? Eu sou o El Shaddai. Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Contempla a imagem do Deus Todo-Poderoso na sua frente, homem velho, fraco. Estou falando isso, Deus não falou isso. Porque tudo que você precisa é da minha imagem de força. Tudo que você precisa é da minha imagem de poder. Tudo que você precisa é da minha imagem de ressurreição. Por isso que Romanos 4 fala do Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E não é só o El Shaddai que não, está o Deus Pai ali. Porque para Abraão se tornar Abraão, ele precisa ver a imagem do Pai. E o que acontece? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Fica de frente para mim. Olhe para mim. Contemple a minha vida. Ande comigo. Porque quando você anda com alguém, é porque você está buscando conhecê-lo. Você está entendendo, queridos? Com quem você anda, você vai ter a revelação de quem essa pessoa é. Por isso que nós precisamos andar cada dia mais com Deus, para nos tornar parecidos como Ele. Anda na minha presença e o que vai acontecer? Ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente, algo que a imagem do seu pai não pode produzir em você. O terreno não pode produzir aquilo que é extraordinário. Extraordinário só Deus pode fazer. Sim ou não? Foi o que Deus fez na vida de Jabes. Ele fez o extraordinário. Ele fez o extraordinário. O que Abraão faz? O que Abraão faz? O que ele precisava fazer? Prostrou-se. Abraão, rosto em terra,
E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Toma dessa imagem que eu estou refletindo em você agora, Abraão. É assim que Deus restaura os pais. É assim que Deus restaura as nossas vidas. Quando nós recebemos da verdade da paternidade dele. Quando nós entendemos que nós temos um Pai celestial. Entendemos mais que nós não somos mais nascidos da carne e do sangue. E temos uma nova identidade em Cristo. E ele fala assim: Abrão já não será o teu nome, sim Abraão. Deus pegou uma letra do seu nome e é justamente o resh, que significa um respirar, resh, e colocou em Abraão. Porque a imagem de Deus é produzida no seu espírito. E ele fala assim: far-te-ei fecundo, extraordinário. Quem vai fazer? Ele. Porque Deus precisou fazer, e porque Adão fez, tinha que fazer. Porque Adão tinha a imagem de Deus. Mas agora, pela graça, eu faço em você. Eu produzo em você. Ele diz assim: porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus deu a oportunidade de Abraão. Agora você se chama Abraão. Não mais Abraão. Assim como Deus falou com Adão, dê nome. Agora, dê nome. Ele fala para nós, dê nome. Se chame. Eu te devolvo a autoridade de você produzir e reproduzir a imagem que você pode ser espelhada em mim mesmo. Que você pode me contemplar e me ver como eu sou e você ser como eu sou. Porque Deus não escolheu as coisas que são, mas Deus escolheu as coisas que não são. Para que ninguém se vanglorie na presença dele. Entende por que a glória é dele? E assim tem que começar a nossa vida, não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao seu nome nós damos glória. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé, queridos. Esse momento muito importante. Eu quero que você medite em tudo que foi falado. E Deus falou com você, amém? Coloque a mão no seu coração nesse momento. Queridos, Deus é Deus que muda a identidade. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, para que você invoque o nome dele para que seja salvo, a Bíblia diz, todo aquele que invocar, que chamar o meu nome será salvo. Se você nunca invocou o seu nome, o nome de Jesus, Senhor, eu quero a tua salvação. Eu quero ser filho de Deus. Eu vou fazer uma oração nesse momento. E você vai orar comigo, amém? Ora assim: Pai, eu entrego minhas vidas nas suas mãos. Eu invoco o nome de Jesus para ser salvo, para ser transformado, para ser filho, para ser perdoado. Eu recebo a salvação que vem por meio do sangue de Jesus. Queridos, Deus te dá a oportunidade de ser salvo e transformado. E eu declaro a salvação na sua vida. Eu declaro a restauração na sua vida. Eu declaro a glória de Deus se manifestando na sua vida. Pai, muito obrigado, Pai, pela obra perfeita da cruz. Obrigado pela obediência de Cristo. Obrigado por quem nós nos tornamos nele. Obrigado, Pai, porque a nossa imagem hoje não é mais a mesma. Nós fomos transformados nessa noite. Senhor, hoje foi uma noite de transformação. Uma noite em que o Senhor se revelou a vidas, em que o Senhor se revelou a cada um de nós, em que o Senhor trouxe a imagem correta de quem nós somos. Aleluia! Porque o Senhor se revela justamente ao contrário daquilo que a nossa fraqueza é.
Oh, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela tua glória, pela tua graça, pelo teu poder, Pai. No nome de Jesus. Amém.